Graça e paz, amados irmãos, para mais um momento devocional, um momento de aprender a palavra do Senhor, um momento assim de estarmos recebendo do Senhor a palavra esta que é a palavra da esperança. Nós estamos falando sobre a carta da esperança, a carta que o apóstolo Pedro escreve ali, amados irmãos, a primeira carta. É um texto marcado por características de ações práticas do cristianismo. E na Carta da Esperança, a palavra de Deus nos desafia para conhecermos mais ao Senhor e colocarmos em prática aquilo que vem da parte dele. Eu quero assim convocar os irmãos para estar comigo hoje, para a gente estudar o capítulo 1, no finalzinho já encerrando o capítulo 1, do versículo, nós estamos assim trabalhando do versículo 22 até o versículo 25. Esses 4 versículos nós iremos assim tratar para os irmãos e analisar sobre o aspecto da nossa salvação e essa salvação de forma demonstrada, ou seja, o que é o fruto da salvação, o que é que produz a salvação do Senhor em nosso coração, o que é que ela vai gerar, o que é que ela vai produzir para a nossa sociedade, para os nossos irmãos e para o próximo. Então eu quero convidar os irmãos para estar conosco. Vamos orar, termos uma palavra de oração e lermos as escrituras juntos em nome de Jesus. Curva sua cabeça nesse momento, fale com o Senhor, rogando a sua graça e misericórdia em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és a nossa esperança, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aqui estamos agora em Tua presença, Senhor, mesmo de forma distante, mas sincera e verdadeira diante do Senhor. Tu sabes as nossas lutas, nossas dificuldades, Tu sabes todas as coisas. Clamamos a Ti que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que este momento seja oportuno para crescimento na leitura, na meditação e, ó Deus amado, na edificação por meio da palavra do Senhor em nossas vidas. Te louvamos, te bendizemos e rogamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidar os amados para abrir a palavra do Senhor neste momento. Eu peço os queridos para abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim o texto: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como Eva, e toda a sua glória é como a flor da Eva. Seca-se a Eva, cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós temos tratado, queridos, sobre a salvação do Senhor. E estudamos no versículo 3 a 9 do capítulo 1 sobre a proeminente salvação do Senhor. Do versículo 10 a 12 sobre a prometida salvação para as nossas vidas. Depois estudamos sobre a salvação sendo vivenciada na nossa modo de vida, nos nossos relacionamentos, através de uma vida santa, do versículo 13 até o versículo 21. Hoje eu quero então tratar sobre a seguinte temática: demonstrada a salvação das nossas vidas de forma sendo demonstrada para as pessoas, evidenciada para todos que estão próximos de nós, que todos que nos conhecem e vivenciam conosco, essa salvação do Senhor ser de fato evidenciada, demonstrada. Assim, amados, nós iremos estudar o versículo 22, e assim diz a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Veja então, amados, eu quero colocar o escopo, assim, a nossa mapa de estudo neste momento, onde eu vou falar sobre a demonstrada salvação do Senhor. Primeiro, essa salvação ela começa por uma obra interior do nosso coração, e ela vai ser exteriorizada em amor fraternal, sem máscara,
de forma, ou seja, de que forma esse amor? Sem máscara, de coração, apaixonadamente, com base baseada no amor do Senhor. E depois o texto vai nos apontar sobre essa a transitoriedade humana. O homem, ele é frágil, ele, ele é efêmero. E assim, também fazendo um contraste, Pedro traz para nós a permanente palavra de Deus. Então, esteja conosco para a gente estudar sobre a demonstrada salvação do Senhor. Essa salvação que começa de forma interior em nossos corações. E isso, amados irmãos, diz assim o texto: tendo purificado a vossa alma. É a simples constatação de um fato passado, cuja relevância ela passa agora para o presente. Isso traz uma continuidade nos efeitos. O verbo aqui no grego, ele traz justamente essa ideia: algo que aconteceu no passado, cuja relevância ela traz para o presente, cujos efeitos daquilo que houve no passado é para hoje. Tendo purificado a vossa alma, versículo 2, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso, amados irmãos, podemos dar início através desse estudo. Que tipo de purificação é essa, pastor? Tendo purificado a vossa alma. Qual é a purificação que o texto está falando? Pedro, o chefe dos apóstolos, Pedro, o escritor, podemos dizer assim, o apóstolo que pregava aos judeus, ele está falando de que tipo de purificação? E eu quero falar para os irmãos que a palavra purificação, constando os léxicos, ela do grego quer dizer arganizo, áganos, usado na Septuaginta para qualificação ritual. Esse é o mesmo termo que ocorre lá em João 11, versículo 55, onde muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Ou seja, esse termo de purificação ela é tratado como purificação ritualística para a preparação da Páscoa. Assim como também em Atos 21, 24 e 24, 18, onde Paulo vai a Jerusalém e aquele momento é o momento da Páscoa, ele faz um momento de purificação, se preparando para passar a purificação ritual de forma que era praticada por judeus e judeus cristãos. Assim, Paulo, em Atos 24, 18, fala sobre a sua defesa diante da acusação dele, que ele estava de fato quebrando a lei de Deus. Ele faz a defesa: não, eu sou judeu, tanto que estava no processo, estava no ritual de purificação. Sou cristão, ele falando, sou cristão, creio, não vim quebrar a lei de Deus. Todavia, Cristo, a lei aponta para Cristo, e tanto que eu sou fiel à lei de Deus, que eu estou também estava no processo de purificação em Jerusalém. Mas o Novo Testamento, então, ele abre o leque dessa palavra purificação, que essa purificação não é só ritualística. Essa purificação que Pedro está tratando aqui é a purificação moral da nossa vida. É o que diz lá em Tiago 4, vamos abrir esse texto, irmãos? Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra de Deus para nossas vidas: infiéis, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, eu li o 4, desculpa, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui, amados irmãos, é a ação de Deus pelo qual nos purifica, a purificação moral da nossa vida. 1 João capítulo 3, versículo 3, diz assim o texto: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Essa purificação, amados irmãos, total da nossa vida, do caráter, da nossa vida moral, em nome do Senhor, essa obra, a obra da regeneração em nossas vidas. E é justamente que Pedro vai falar, amado, que na verdade o Novo Testamento é desprovido de regras cerimoniais. Ou seja, não existe no Novo Testamento uma regra cerimonial. É dessa forma que tem que fazer, se purifique antes para falar com Deus, para cultuar a Deus. Não, não há isso. Porém, há umas ordens dadas ali no colegiado judaico em Jerusalém,
principalmente pelos cristãos, o primeiro concílio, em Atos 15, 28 e 29, que a única coisa que todos aqueles que viessem a aceitar ou fazer parte e ser tratado, ou seja, fazer parte da casa do Senhor, ser alcançado pela graça salvadora do Senhor, era abster-se de comidas e sangue sacrificado ou de carne de animais estrangulados, ou seja, sacrificados de carne, de sangue, essas coisas, e também da imoralidade sexual. Todavia, esses são os únicos requisitos dado orientações do colégio ali apostólico para a igreja do todo o Novo Testamento. Isso traz para nós a orientação pelo qual outra coisa que vem é outra lei criada. Para poder cultuar a Deus, a gente só pode entrar na igreja com o pé esquerdo, com o pé direito. Isso tudinho não tem nada, nenhuma base bíblica. Não, porque se eu não for na igreja, se eu não tocar, se eu não fizer isso, se eu não levar a água ungida que estava lá. Não, irmãos, isso não tem base nas escrituras sobre esse tipo de ritualismo. Isso tudinho já foi abolido isso pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra do Senhor trouxe para a gente uma novidade de vida, a obra interior, a purificação do nosso caráter, da nossa vida, através da salvação em Cristo Jesus. E nós podemos assim continuar estudando o que Pedro está falando aqui na Carta da Esperança, sobre essa demonstrada salvação, que essa obra começa interiormente e tem um meio. O meio, de que maneira os crentes obtêm a pureza? Pedro explica. E aqui no versículo 2 diz assim: amados irmãos, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, pela obediência à verdade. Ele quer dizer que os crentes são obedientes à palavra de Deus. Quando vivem em obediência dentro deste âmbito, eles são de fato puros, ou seja, estão andando na presença do Deus vivo todo-poderoso. Ao ser inserido a verdade do Evangelho, reconhecendo sua pecaminosidade, todo homem em ignorância, como diz o próprio texto aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, onde ele fala justamente: como filhos da obediência, não vos amoldeis aos paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, e aceitando em fé o resgate propiciado pelo sacrifício de Cristo na cruz, os cristãos foram purificados, foram igualmente resgatados do individualismo egoísta que caracteriza a existência humana no pecado e colocados no novo tipo de existência corporativa. Veja que bênção! Por que então, pastor, a nossa salvação ela traz frutos, ela é demonstrada? Porque de fato a salvação que o Senhor fez, a obra que o Senhor fez na nossa cruz, ele removeu o que havia em nós: o egoísmo, o materialismo, o desejo, sabe, tudo nosso, a soberba no nosso coração. O Senhor de fato trabalhou e transformou nossas vidas, e hoje nós temos o fruto do Espírito Santo, a manifestação da salvação do Senhor em nossas vidas, através do amor, da paz, da bondade, da longanimidade, da paciência. Isso sendo demonstrado, não necessariamente, isso não pode ser demonstrado. O fruto não se demonstra para si próprio. O fruto é demonstrado diante de uma vivência, diante, amados irmãos, do nosso viver, da nossa família, das nossas relações sociais, em todos os aspectos. Nós fomos transformados pela obra de Cristo, e essa obra de Cristo em nossas vidas traz justamente essa evidência no meio da sociedade. E é justamente isso, porque os cristãos foram transformados pelo Evangelho, reconhecendo a sua própria pecaminosidade, aceitando esta fé, o resgate propiciado no sacrifício de Cristo na cruz. Interessante perceber que esse aceito ele não é automático, ou seja, não é o homem que aceita puramente do ponto de vista, mas é a graça de Deus manifesta a este homem, porque ele por si só ele não pode aceitar, ele não pode viver o Evangelho, ele não tem condições de dizer eu aceito o Evangelho sem a iluminação do Espírito Santo em seu coração, sem a chamada eficaz do Senhor. E através dessa chamada eficaz do Senhor, esse homem agora passa então a entender e compreender que o Senhor resgatou ele de uma situação de egoísmo para agora uma nova existência. E essa existência agora não é solitária, é a corporativa, é o corpo de Cristo na terra. Por isso, amados irmãos, que essa obra da salvação, demonstrada a salvação, ela tem que ser exteriormente
exteriormente em amor fraternal. E a Bíblia aqui nos ensina, tendo em vista o amor fraternal, versículo 22, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros. O propósito da nova vida em Cristo, a glória de Deus, é a glória de Deus, isto é, vivenciada também em nosso amor, e este amor um para com o outro, este amor fraternal. Pedro usa duas palavras diferentes para amor. Filadélfia, que significa amor fraternal, que vem, amados irmãos, da palavra adelphos, né? Irmãos, e essa palavra traz para nós esse amor filéu, né? Essa irmandade de amor, esse amor fraternal, esse amor que se importa um para com o outro, esse amor que está próximo, esse amor que está em comunhão. E a outra palavra que Pedro usa do grego é o ágape, né? Que significa um amor sacrificial semelhante ao amor divino. Mas aqui o texto está falando sobre Filadélfia. Mas vamos estudar um pouco sobre essas duas palavras. A palavra a respeito dessa salvação nossa. É importante então compartilhar esses dois tipos de amor. O cristão ele deve compartilhar esses dois tipos de amor. O amor fraternal é expresso por sermos irmãos e irmãos em Cristo e termos semelhança porque o nosso Pai, somos filhos de um mesmo Pai. Ou seja, e o amor ágape para nossas vidas como cristãos é expresso por pertencermos a Deus e podermos colocar de lado as nossas diferenças. Então nós podemos então amar e viver esse amor, porque nós devemos colocar de lado as nossas diferenças de forma sacrificial. Ou seja, tem que deixar de lado, porque... E qual o modelo disso? O modelo disso o modelo dessa ação é o próprio Cristo. O seu amor é sacrificial por nós. Deus demonstrou seu amor a de fato enviar seu filho, ou seja, o seu filho se entregar por nós. E este amor em nós produzido faz com que de fato nós podemos, amados irmãos, deixar de lado aquilo que muitas vezes nos afasta e termos um relacionamento de irmãos, de comunhão, de fraternidade. Filadélfia, né? Em nome de Jesus. É o que Pedro está falando. A salvação produz isso em nossas vidas. Essa ação traz para a gente então o nosso modus operandi do amor cristão. De que forma nós devemos viver, operacionalizar a nossa vida da forma do amor cristão, sem de fato máscara. Quando Pedro está falando assim, sem fingimento, quer dizer sem máscara, não hipócrita, não fingido, sincero. Este é de fato a obra do Senhor em nossas vidas. Nós não amamos, amados irmãos, por meio de uma encenação, por meio de um momento. Nós amamos e devemos amar e viver de fato e de verdade. É a obra do Senhor. Na vida prática, ética cristã do nosso viver, do indicativo do Evangelho, do amor de Deus que nos é ofertado em Cristo, para de fato o imperativo evangélico, uma existência cristã num mundo que seja qualificativamente ou qualitativamente correspondente a este amor pelo qual nós devemos praticar. O cristão é aquele que foi chamado para amar verdadeiramente, não fingido, não, encenado, mas amar de forma verdadeira. E amar quem, pastor? Amar todos, amar o corpo de Cristo, ou seja, todos os irmãos. O Senhor não tem filho predileto, o Senhor tem filhos, e todos aqueles pelo qual fazem parte da família do Senhor devem receber nosso amor, nosso carinho, amados irmãos, nosso momento de compreensão. Como diz a própria Escritura, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Está pronto a servir, está pronto a se doar, está pronto a ser e procurar ser uma bênção na vida um do outro. É o que Pedro está falando. A salvação então demonstrada exteriormente em amor fraternal é que Deus realizou um milagre a fim de nos colocar e nos dar este amor. Deus purificou nossas almas e derramou seu amor em nossos corações. Romanos 5:5. O amor pelos irmãos é a prova de que somos verdadeiramente nascidos de Deus. É impossível alguém dizer assim, olha, eu sou de Deus, mas eu não consigo amar aquele irmão, aquela pessoa, eu não consigo, sabe?
Existe, a gente escuta até aqueles assim, os santos não bateram. Não existe isso dentro da igreja do Senhor. Nós devemos amar de fato e de verdade. E se nós não estivermos amando, devemos pedir perdão a Deus. Devemos dizer, Senhor, dá-nos mais do teu amor, dá-nos mais da tua graça, dá-nos mais para amar, para compreender, meu irmão. Porque nós não podemos andar em dualidades, nós não podemos andar em falsidade, andar em fingimento, mas sim andarmos em verdade. Agora que nós somos filhos da obediência e não mais da desobediência, como diz o versículo 14, e que não anseia mais por viver em função dos desejos egoístas do velho homem, mas sim através de viver a vontade de Deus. Nós devemos nos mover através da vontade de Deus em nossas vidas e não do nosso próprio querer. E o que Pedro está falando aqui, amados irmãos, é que nós devemos exteriorizar essa salvação através deste amor. E este amor, amados irmãos, é um amor pelo qual nós devemos amar profundamente. Diz assim a ênfase: ame-se profundamente de coração. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro está pensando na possibilidade de que membros da comunidade cristã possam apenas simpatizar uns com os outros sem ter um amor profundo e ardente. Pedro está dizendo assim, olha, vocês podem até gostar, sabe, vocês se falam bem, isso pode se tornar comum, mas não é isso não, jamais. O que Pedro está falando é que nós devemos amar de forma profunda, ardente, ou seja, com paixão, com zelo, com desejo de estarmos próximos, de sentirmos faltas, e daí, amados irmãos, de também sentir as faltas nas vidas do próximo. Não sentimos falta de ausência da pessoa aqui próximo, mas também de ver que há uma deficiência na vida do nosso irmão e de fato nós ajudarmos com isso. É o que Pedro está dizendo, isso é de fato amar de coração, ou seja, amar, amados irmãos, pulsando sangue, né? Amar de forma gélida, fria, distante, mas amar de forma calorosa. E nós latinos sabemos que é isso, né? Nós somos aquele povo que gosta muito de tocar, gosta muito assim, sabe, de chegar perto, de abraçar. Isso é da nossa característica. Porém, agora a gente sabe que não devemos fazer isso, até mesmo em virtude dessa pandemia. Devemos ter cautela, cuidados, mas de forma verdadeira devemos então exercer. Temos então o mandamento do Senhor, esse mandamento do amor, esse mandamento pelo qual nós devemos expressar o amor. Em João capítulo 13, vamos abrir lá o Evangelho de João, nosso Senhor está instruindo os discípulos, isto é, na Santa Ceia. Após terminar a Santa Ceia, o Senhor passa uma instrução a respeito daquilo que tem que ser a marca, a característica do cristianismo, porque o Senhor está indo para a cruz, o Senhor está indo para o sepultamento, para o sacrifício, naquele momento de morte. Ele instruía todos os discípulos a viverem aquilo que nós devemos evidenciar como cristianismo. Então João capítulo 13, versículo 34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, para de forma assim concluirmos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Veja que coisa tremenda. O mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo quando tivermos amor e de fato evidenciarmos esse amor um para com os outros. E este amor não é um amor sem ação, é um amor com ação. O amar aqui não é só um sentimento, é o amor de fato que o mundo perceberá o quanto nós amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros e nos portamos um com o outro. Em 1 João, abre esse texto comigo também, irmão, para a gente ler junto. 1 João, capítulo 3, versículo 23, e diz assim o texto, a palavra de Deus, aqui, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Isso é um mandamento de Deus para nossas vidas que nós devemos então praticar. Todavia, este amor é progressivo. 1 Tessalonicenses 3,12 diz: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos. O amor que o Senhor nos dá é de forma, amados irmãos, a ser desenvolvido. Ele nos manda amar, mas não amar uma porção, um pouquinho de nada, um tantinho de nada. Este amor é progressivo, um para com os outros. O cristão, de fato,
Não pode faltar no cristão é o amor. Não pode faltar no cristão a verdade. Esse amor tem que ser verdadeiro, tem que ser amor caloroso, de coração, como diz o texto. Esse amor que se importa. Também este amor é um amor que é aperfeiçoado, como diz, amados irmãos, em 1 João 4,12. Nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. E este amor, ele traz uma característica. Ele é o riquílido, ou então destemido, pelo qual o perfeito amor lança fora todo medo, diz a palavra lá em 1 João 4,18. O amor lança fora o medo. Ah, mas pastor, eu tenho alguns medos de chegar às pessoas, de conversar, de me expor. Nós devemos deixar de lado isso, porque isso não procede de Deus. Nós tememos a Deus, nós queremos honrar a Deus, e podemos honrar a Deus de forma assim mais plenamente, amando, nos aproximando, conversando, deixando de lado a timidez. Ah, eu sou muito tímido, eu não consigo. Nós devemos vencer a luta da timidez. Porque se nós formos dar lugar à timidez, de fato não desenvolvemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pelo qual a obra da salvação trouxe e deve ser de fato demonstrada, que é o amor um para com o outro. Se nós formos viver cada um em sua timidez, como seria a igreja? Não, irmãos, devemos lutar isso em oração, pois é um motivo de oração, vencermos a nossa timidez, deixar de lado certa vergonha, não é? E colocarmos de fato o amor. Eu preciso amar, eu preciso me comunicar, eu preciso conversar, eu preciso saber, eu preciso de fato viver o Evangelho do Senhor Todo-Poderoso. Dando sequência, amados irmãos, o texto vai apontar aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 22, para que essa salvação que é exteriorizada é o dever, então, não só de uma parte de crentes, mas é dever de todos os cristãos. Todos os cristãos foram chamados para amar. Todos os cristãos foram chamados para, de fato, aqueles que foram alcançados pela obra do Senhor, evidenciar este amor. É o dever de todos os cristãos amarem sincera e ardentemente uns aos outros. Nossa afeição uns pelos outros deve ser sincera e real, e deve ser ardente, constante e ampla para a glória de Deus. Nós podemos ainda mais estudar que a base desse amor, veja que coisa interessante, como diz o texto, é versículo 23, pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A base desse amor é a semente incorruptível. Semente traz dois aspectos negativos e positivos para o nosso ensino. Negativo: a semente é criada para morrer. Ela só pode produzir se morrer, como diz o Senhor explicando a Filipe, diante dos gregos, sobre, lá no Evangelho de João, capítulo 12, 24, assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É uma lição que nós podemos tirar sobre o aspecto de semente de forma negativa. Ela tem que morrer para si mesma para que possa produzir. Outro aspecto positivo é que a semente é a própria palavra de Deus. Quando o Senhor explica lá em Lucas 8:11, na parábola do semeador, ele chama os discípulos e explica sobre aquela parábola que a semente é a palavra de Deus. Ela, de fato, regenera, ela dá vida, ela sustenta e ainda assim permanece a mesma ao longo de todo o processo. Deus oferece a semente incorruptível por meio de sua palavra. E aí, amados irmãos, nós podemos fazer a comparação com o texto de João, capítulo 1:13, Tiago 1:18, que de fato é a semente que produz a obra de Deus, a semente é a palavra de Deus. Aqui em Tiago 1:18 diz assim a palavra do Senhor, para a gente meditarmos. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fossem como que primícias de suas criaturas. Nós somos gerados pela palavra da verdade do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é de fato, por isso que Pedro diz assim: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas sim incorruptível. Não foi corruptível, mas incorruptível.
A base então deste amor, dessa semente incorruptível, 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A palavra aqui que traz no final, amados irmãos, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Essa palavra que traz a ideia do Logos, a palavra de Deus não se extingue, e nem a salvação que ela traz em nossas vidas, nada pode acabar, nada pode paralisar a palavra de Deus em nós. E aqui, amados irmãos, nós entramos agora, Pedro fazendo um contraste da obra do Senhor permanente em nosso coração em relação à própria vida humana sem Deus, dessa transitoriedade humana. Veja o que diz o versículo 24: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a sua flor. Todos os homens são como a erva. O termo todos não exclui ninguém. Além disso, o homem é frágil. A fragilidade do homem é comparada à da erva, que um dia existe e no dia seguinte já se foi, como diz o Salmo 103, e podemos ver também em Mateus 6,33, quando o Senhor diz assim: não andeis ansiosos pelo que haver de comer ou vestir, e o Senhor começa a fazer a comparação que a nossa ansiedade não pode produzir um côvado ao custo da nossa vida, 46 centímetros, nós não podemos produzir isso. E ele depois faz uma comparação, mostrando as figuras de linguagem, assim: olha os lírios do campo, toda a sua beleza, hoje existe e amanhã já não existe mais. Amados, que momento para analisarmos da fragilidade humana estamos passando. Tudo que o homem tinha em sua ideia de segurança, hoje nós percebemos que está frágil. A Bíblia já nos ensinava, já nos ensina também. Porém, nós estamos percebendo como o homem é frágil em todos os aspectos. Por isso, Pedro está dizendo: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Essa transitoriedade, amados irmãos, que traz para a beleza da flor é tão efêmera, especialmente no clima tropical e subtropical. Assim é a glória que o homem irradia por seus talentos, conquistas e riquezas. E o próprio Tiago nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 11. Este homem, diz assim o texto: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Sopra-se o vento de transformações, e mais que depressa remove toda a glória e honra. Quantos têm passado ou têm experimentado estes ventos e as transformações? Nós todos passamos por isso. Deus permite que aconteça algumas coisas conosco. Onde está então a nossa glória? A nossa glória tem que estar no Senhor. Gloriar-se em conhecer ao Senhor. Gloriar-se em ser do Senhor. Em gloriar-se, amados irmãos, em viver para o Senhor. De fato, a nossa vida é transitória. A gente vê que o homem sem Cristo, procurando a sua glória humana, é tão efêmera. Ela tem talvez o sabor, o gosto momentâneo, mas depois ela não traz efeito mais nenhum. Mas nós que andamos na presença do Senhor, nós sabemos, amados irmãos, que tudo isto é passageiro, essa glória da terra. Por isso nós devemos viver e receber da parte de Deus o que vier a acontecer, as lutas, as dificuldades, as intempéries que estamos passando, nossa vida é do Senhor e está segura e garantida nas mãos poderosas do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Esse contraste é onde Pedro faz agora, vejam, versículo 24, versículo 25. Toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, se cai sua flor. Versículo 25. A palavra do Senhor permanece eternamente. Esse contraste da fragilidade do homem em relação à permanência do propósito e da palavra
do Senhor Deus Todo-Poderoso. O ensino de Pedro é muito prático. Ele traz então que a regeneração efetuada por meio da palavra, ela aconteceu de uma vez por todas. Uma vez executada a regeneração, o efeito dela produz para sempre. Ainda que venha ventos contrários, ainda que venha lutas, dificuldades, a palavra do Senhor, ela permanece. Ele usa aqui o termo, vejam, versículo 23, assim, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Alguns textos originais falam, mediante a palavra de nosso Deus, qual vive e é permanente. Versículo 25 fala sobre a palavra do Senhor, porém permanece eternamente. E esta, ele conclui, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa palavra do Senhor tem algo a nos ensinar. A mudança que Pedro traz da palavra de nosso Deus para a palavra do Senhor é intencional. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor significa a palavra revelada pelo Deus da aliança de Israel, o Yahvé, o Jeová. No Novo Testamento, é uma designação comum para Jesus Cristo, como o termo Senhor. Pedro realça a divindade de Jesus, mostrando que a palavra de Deus é semelhante à palavra do Senhor, Jesus. Palavra pregada, essa palavra anunciada, cristianismo, amados irmãos, é pregação. Quando ele diz assim, esta palavra que vos foi evangelizada. Primeiro, a pregação do cristianismo, ele começa com a vida, testemunho da vida. Depois vem por meio das palavras, da proclamação, anunciação, o querigma, né? A proclamação do evangelho. As boas novas. É um autor chamado Stuart Olliott. Ele diz o seguinte, a Bíblia não nos foi dada para satisfazer a nossa curiosidade, e sim para trazer-nos à fé, sustentando-nos na fé, conduzindo-nos mais plenamente à estatura de Cristo. O objetivo das Escrituras é santificar-nos e transformar a nossa vida. Responder nossas especulações nunca fez parte do propósito das Escrituras. Muitas vezes alguém se aproxima da palavra somente para investigar. Não é esse o propósito. Ela não foi dada para isso, para as nossas curiosidades, mas sim para nos levar, nos sustentar na fé, conduzir nossas vidas na estatura de Cristo. E eu quero assim, queridos, dar sequência sobre um aspecto doutrinário da palavra e histórico também. No final da época medieval, homens como John Wycliffe e John Hus, esses padres católicos, eles chamaram as pessoas a retornarem às Escrituras. Quando desafiado pelos oficiais eclesiásticos, hostis o ensino desses professores, desses teólogos, Hus disse diante de um concílio, mostre-me com base nas Escrituras e eu me arrependerei e voltarei atrás. Somente as Escrituras vai de encontro ao curialismo. O que é isso, pastor? Curialismo. Princípio sobre o qual se fundamenta a autoridade do papado naquele período. E somente as Escrituras que vai também contra o conciliarismo, princípio sobre o qual repousa a suprema autoridade da tradição eclesiástica e das assembleias do prelado, ou seja, daquele momento que estava montado ali no aspecto medieval da igreja romana. A palavra de Deus, amados irmãos, ela tem autoridade, a autoridade das Escrituras, e eu quero assim explicar para os irmãos, todas as coisas têm que ser testadas somente pelas Escrituras, chamado solas Escrituras. Os reformadores acreditavam que as Escrituras têm de reger a igreja, porque ela é a palavra e a voz de Deus. A autoridade dela é absoluta e não derivada. A palavra de Deus tem essa autoridade. Ela que é a única regra de fé e prática para nossas vidas, amados irmãos. Calvino dizia, as Escrituras têm tanta autoridade como se o próprio Deus estivesse proferindo afirmações. A autoridade das Escrituras sagradas.
A Bíblia, a palavra de Deus, é infalível e inerrante. As Escrituras é amplamente infalível, diziam os reformadores. 2 Timóteo 3, 16, 17, assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Isso se chama sola escritura e tota escritura, ou seja, toda a escritura é inspirada. E somente as escrituras ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação, na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra, pelo qual essa obra redundará em louvor, em glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. A inerrância da Bíblia, Lutero dizia: aprendi a sustentar apenas a Escritura é inerrante. Essa era uma frase que Lutero dizia. As coisas podem até se tornar erradas. O homem, o sistema, a igreja, mas a Bíblia, ela é inerrante. Porque o homem é tendencioso a errar, mas as Escrituras, ela é de forma inerrante, ou seja, não há erro, é infalível. Louvado seja Deus por isso. O que Pedro está dizendo é que essa palavra vos foi evangelizada, a palavra da verdade, a palavra, amados irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as boas novas de salvação. É sobre esta palavra que permanece para sempre, que foi evangelizada, que é o fundamento da nossa salvação, que traz para nós a base de vivermos uma vida de amor. Amor este não fingido, amor este, amados irmãos, de coração, amor este demonstrado um para com os outros ardentemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa salvação demonstrada, e nós estamos aprendendo das Escrituras, como diz John Flavel, a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos. Através da palavra nós aprendemos isso. Como então nós podemos aplicar ou colocar como meditação nesse final de estudo a respeito sobre a demonstrada salvação através do amor, este amor fraternal, Filadélfia, entre irmãos, este amor que tem que ser de coração, este amor que tem que ser verdadeiro, sincero, ardente, um para com o outro, porque foi embasado na obra da regeneração, efetuada em nossas vidas de uma vez para sempre, obra essa do nosso Senhor e Salvador, através da obra no renascer do Espírito Santo em nossas vidas. Como entendermos o princípio, então, que somente a palavra, somente as Escrituras, examinando-as, amando-as, vivendo-as, orando a respeito das Escrituras Sagradas, nós devemos. Estamos fazendo isso, irmão? A Bíblia é a bússola que nos orienta através das tempestades? Ou será que nós procuramos auxílio em uma coisa ou outra? A Escritura é o espelho pelo qual nos vestimos, como diz Tiago 1, 22 a 27. Ela é a regra pela qual agimos, Gálatas 6,16. Ela é a água com a qual nos lavamos, Salmo 119, versículo 9. A Bíblia é o fogo que nos aquece, Lucas 24, 32. A comida que nos alimenta, em Jó 23, 12. Ela é a espada com que lutamos, Efésios 6, 17. Ela é o conselheiro que resolve as nossas dúvidas e temores, Salmo 119, 24. Ela é a herança que nos enriquece, Salmo 119, versículo 11, 111 a versículo 112. Assim eu quero encerrar este momento precioso de estudo da Palavra de Deus sobre a Carta da Esperança, onde hoje nós aprendemos sobre a nossa salvação demonstrada em amor, um para com o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, com um prazer estarmos juntos aprendendo a Palavra de Deus, eu quero assim trazer alguns avisos da nossa Igreja Presbiteriana da Cidade Universitária. Convidá-los para estar conosco na nossa reunião de oração, todas as terças-feiras, uma live que nós fazemos através do nosso canal do YouTube, do Instagram. Está aí o endereço, o IP Cidade Universitária. Entre lá, esteja conosco orando, intercedendo. Nós precisamos orar um pelos outros. Em momentos
de muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas lutas que estamos passando, podemos vencer através da oração. Outra, eu quero convidar você a estar conosco também, através dos estudos da Palavra de Deus, todas as quintas-feiras, 19h30, nós estamos trabalhando sobre a teologia ali inserida no credo apostólico. E eu quero convidar os irmãos para estar conosco, aprendendo da Palavra do Senhor. O último aviso que quero trazer é sobre um projeto nosso desse período de pandemia, de situação de difícil, projeto Na Sexta. Nós estamos assim elaborando e fazendo cestas básicas para entregar a irmãos, colegas, amigos, conhecidos que estão precisando diante dessa situação terrível de pandemia. Quero assim pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida e dizer que foi bom estarmos juntos, aprendendo mais da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, queremos te agradecer por tudo, por este momento, ensino da tua palavra, estarmos aqui, ó Deus, meditando, aprendendo, sendo instruídos na tua santa lei. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Que de fato a tua salvação em nós possa evidenciar constantemente, ardentemente, sinceramente, amor um para com o outro, para a glória e louvor do teu santo nome. Que o Senhor abençoe a todos que esteve conosco. Que o Senhor derrame a tua bênção sobre as suas famílias, seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmão.